Sobre abatimento espiritual, e hoje é a lição número 2. E nesta lição vamos falar sobre o que é que estamos a ver. O que é que nós estamos a ver? Dê o sorriso lindo que você tem, alguém ao lado de si, diga assim: o que é que tu estás a ver? Nos dias de hoje, nós vemos tanta coisa a acontecer, não é? Estamos a ver muita coisa a acontecer. Mas espiritualmente, o que é que nós estamos a ver? Amém? Como sabem, eu iniciei com o Salmos 42 a semana passada, o verso 5 e o verso 11, em que o salmista dizia: porque estás abatida, ó minha alma? Porque estás abatida? Então ele estava a fazer uma pergunta e fazia a pergunta a si próprio, à sua alma: por que estás abatida? E abatimento rouba-nos a alegria e o gozo até de servir a Deus, rouba-nos a alegria, amém? Até de estar com outras pessoas, até no relacionamento. Abatimento espiritual é perigoso, amém? Porque pode nos afastar dos caminhos de Deus. E sabem, é triste ver um cristão, nos dias de hoje, é triste ver um cristão deprimido e a sentir-se miserável. É triste, porque ele não é um bom exemplo para a igreja, não é um bom testemunho da igreja de Jesus Cristo, amém? Porque no Antigo Testamento nós vemos que era com alegria que o povo ia à casa de Deus. Eles salmodiavam, eles antes de entrar na casa de Deus já vinham cantar pelo caminho, já salmodiavam, já batiam palmas, amém? E nós hoje não vemos muito isso. As pessoas parecem que estão muito fechadas em si próprias, porque estão a olhar para tanta coisa à sua volta, que perderam o entusiasmo de estar até na presença de Deus, amém? Eu penso que os irmãos entendem. E eu hoje vou usar um incidente que está descrito no livro de Marcos 8, como parte deste tema sobre abatimento espiritual. E nós vamos ler e parece que no início vocês vão dizer assim: o que é que isto tem a ver com abatimento espiritual? Vamos lá chegar, amém? Então vamos ler em Marcos 8, 22 a 26. Querido Pai, obrigado, Senhor, que estas palavras, Senhor, esta tua palavra, porque tu e a palavra são um, Senhor, possa ir de encontro a cada coração, Senhor, trazer revelação, Senhor, daquilo que tu queres e esperas de cada um de nós, e trazer acima de tudo cura, Senhor Deus, para aqueles que possam se sentir tristes, abatidos, frios ou apáticos, Senhor, espiritualmente, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos mesmo por uma cura interior sobre cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Fala mesmo aos nossos corações. Abre, Senhor, dá-nos de entendimento cada vez mais da tua palavra, que a gente possa te conhecer e entender as tuas verdades, Senhor, para a honra e glória e louvor do teu nome. E todos dizem... Então, Marcos 8, do 22 a 26, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Isto é, várias pessoas, não é? Vieram e os discípulos... não acabei de ler. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Continuando. Jesus, tomando o cego pela mão, note, tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, ok? Notem que tudo isto é importante, nós vermos isso, amém? E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Essa tradução é diferente, desculpem. Estou habituada à minha tradução, amém? E então, novamente, Jesus, né, neste caso, lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, note, claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Tudo distinguia de modo perfeito. Amém? E depois, neste não diz... E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Porque na aldeia as pessoas iam dizer: tens a certeza que estás a ver. Sabem como é que as pessoas duvidam e questionam certas coisas. Então eu começo por dizer, primeiro de tudo, é que se nós, os crentes, os cristãos, vivessem de acordo com a palavra de Deus, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não teria problemas alguns em evangelizar.
Não teria. Se vivêssemos mesmo de acordo com a palavra, nós não iríamos ter nenhum problema a evangelizar. Mas, porque falhamos nesta área e no nosso testemunho, a igreja está a exercer pouca influência e poucos estão a ser atraídos para Deus. Mas, ultimamente, eu tenho visto algo e tenho-me lembrado da última colheita, que Deus vem fazer a última colheita. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, Deus vai levantar e vai haver uma grande colheita. Ultimamente eu tenho posto na página do Facebook vários acontecimentos em vários países, amém, em que se juntam multidões a louvar a Deus, marchas para Jesus em diversos lugares, em diversos países, e nós estamos a ver Deus a mover-se. Deus está a levantar um avivamento, amém. Deus está a mexer no coração do ser humano, está a tirar a frieza, a apatia, a indiferença do ser humano. Deus quer trazer um avivamento, porque são os dias finais, e Ele vai fazer isso, amém? Mas Ele precisa de uma igreja viva, uma igreja avivada, e Ele precisa que as pessoas entendam as verdades da sua palavra, amém? Para nós podermos evangelizarmos, e quando nós falarmos, abrimos a nossa boca, as nossas palavras saem ungidas, amém? Guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser mais do que nunca usados por Deus, amém? Então, é importante falar sobre abatimento espiritual e cura para esta área, que infelizmente está a afetar também muitos crentes. No meio, enquanto que nos lados há avivamento, noutros lugares as pessoas estão abatidas, estão a deixar de ir à igreja e coisas assim, amém? O que lemos aqui em Marcos parece, como eu disse há bocado, não me encaixar, mas nos milagres e nos ensinamentos de Jesus, nós aprendemos sempre algo. Assim, vamos olhar pelos detalhes desta história. Notem que, como eu pedi aos irmãos para notarem, Jesus pega no cego, leva-o para fora da aldeia. É a primeira coisa, ele separa-os da incredulidade e da dúvida que havia à sua volta e da opressão que havia à sua volta. Então ele leva-o para fora da aldeia. Depois ele cospe nos seus olhos, amém? E impõe-lhe as mãos e pergunta-lhe se ele vê alguma coisa. O homem disse: sim, vejo os homens como árvores a andar. Então o Senhor pôs as mãos novamente sobre os olhos, a vista foi restaurada, amém? E ele, como disse a palavra, viu distintamente, ele viu, conseguia distinguir tudo, amém? Isto tem um significado profundo, pois o que aconteceu não foi acidental. As coisas que Jesus fazia não eram acidentais. Temos exemplos em que Jesus curou cegos, e aqui ele poderia ter dito também a este cego: recebe vista, ou ser curado, a tua fé te salvou. Podia ter dito algo assim, não é? Mas ele não fez isso, amém? Deus era o Deus do impossível, ele podia ter feito isso, mas não fez. Ele fez algo diferente. Então, o que Jesus fez aqui foi com um propósito. Ele quer nos ensinar algo. Ou, aliás, ele queria ensinar algo aos seus discípulos que estavam ali com eles. Amém? E tinha uma razão muito forte, então, para o fazer. A mudança de tratamento não era por ser uma causa difícil para ele. Nada é difícil para o nosso Deus. Nada é impossível para ele. Amém? Mas Jesus operou desta forma para comunicar algo, principalmente aos seus discípulos. Amém? Talvez a lição principal, volto a dizer, tinha visto os discípulos, pois uns versos antes destes versos que nós acabamos de ler de Marcos, eles tinham se esquecido de levar pão, tinham-se esquecido de levar pão para o barco, amém? E ficaram perturbados quando Jesus lhe diz em Marcos 8, 15, o verso 15 e 16, Jesus diz assim: preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Verso 16. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Visto que ele mencionou, que Jesus mencionou a palavra fermento, eles pensaram que estava a falar do pão. Faltava-lhes entendimento espiritual daquilo que Jesus estava a querer dizer. Por isso a palavra fermento fez com que eles pensassem simplesmente em pão. E no facto de se terem esquecido de o levar. Assim eles estavam apreensivos. E Jesus faz-lhes
a seguir a isto, Jesus faz-lhe outras perguntas e termina com esta pergunta do verso 21. O verso 21 do mesmo diz assim: e ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda? Ou é como se Jesus estivesse a dizer em palavras minhas, eu pus assim: aqui estou eu, estou aqui a vos ensinar e ainda não entendem? Não entendem o que tenho estado a fazer no meio de vós? Estão preocupados por ter só um pão? Esqueceram-se do milagre que aconteceu por 2 vezes, em que com alguns pães e alguns peixinhos eu alimentei milhares de pessoas? Vocês esqueceram-se disso? Como é que ainda não entendem? Ou seja, Jesus estava a dizer: o que é impossível para mim fazer pão? Neste momento, ter pão aqui no barco, nada é impossível para ele. E eles não estavam a entender. Eu creio que Jesus tratou do cego desta maneira a fim de lhes dar uma imagem de si mesmo, do que estava no seu coração. Jesus fazia as coisas, eles viam os milagres, eles viam a multiplicação de pão, eles viam milhares de pessoas a ser alimentadas, mas ainda assim eles não entendiam que Deus é o Deus do impossível. Muitos de nós somos assim. Deus já operou curas em nossas vidas, Deus já providenciou tanta coisa em nossa vida, mas há momentos que a gente parece que se esquece daquilo que Deus já fez por nós. Deixou comigo? É verdade ou não? Amém? Há muitas pessoas que infelizmente ainda parecem estar como este homem, no primeiro estágio de cura, não, no primeiro estágio de provisão. Jesus cospe nos seus olhos e pergunta: podes ver a resposta? Vejo homens como árvores andando. Ou seja, ele não estava a ver um homem andar, ele estava a ver árvores a andar. Os irmãos estão a entender? Nesta fase não podemos dizer que é cego, que essa pessoa é cega. Não podemos dizer que ela é cega, porque pode ver, mas hesitamos em dizer que ele vê. Por quê? Porque vê homens como árvores a andar. Então, a pergunta é cego ou não é? Quase se pode dizer que ele é cego e não é. Ou ele não é nem uma coisa, nem outra. Mas estão a entender o que eu estou a querer dizer? Esta é a condição de muitos crentes, impossíveis de se definir como cristãos. Hoje sou crente, dentro da igreja sou crente. Aos domingos, às quintas-feiras, aos dias da semana que eu estou na igreja, sou crente. Eu ajo como crente, eu louvo como crente. Lá fora, no lugar de trabalho, o que é que nós somos? Note, é impossível de se definir como cristãos porque se sentem inquietos, frios, apáticos, descontentes e envergonhados. Muitos têm vergonha de dizer que são cristãos. E não ai de mim, como diz o pastor. Paira aquela dúvida no ar para alguns de nós, paira aquela dúvida: será que ele é mesmo cristão? Que ela é mesmo cristã? Será que é? E logo surge no pensamento a resposta: não pode ser. Olha a maneira como ela age, olha como fala, olha como trata as pessoas. Mas estão comigo? Olha o seu agir. E sempre que se encontram com uma pessoa assim, a impressão é não terem a certeza se ele é cristão ou não. Por isso não atraem ninguém para Cristo. Eu, quando estava a ver isto, eu disse: ai de mim. Parecem saber o suficiente a respeito do cristianismo para não se envolverem com as coisas do mundo, mas não sabem o bastante para se sentirem felizes consigo mesmo. Não são nem quentes nem frios. E a palavra de Deus diz: os mornos eu vomito. Amém?
Está em Apocalipse. Eles veem e não veem. E o que podemos fazer para nos ajudar a nós mesmos e a outras pessoas que estejam nesta situação? O que é que podemos fazer? Bom, primeiro devemos saber se estas pessoas podem ver, se veem alguma coisa. Precisamos saber isso. Este homem disse, sim, eu vejo homens como árvores. Ou seja, não era clara a sua visão. Muitos de nós crentes não temos uma visão clara daquilo que somos em Cristo Jesus, daquilo que temos em Deus e daquilo que podemos fazer em Deus. Não temos uma visão clara. O que vemos é como coisas a passar, a fluir. Ainda estão comigo? Conseguem entender o que eu estou a dizer? Este homem então disse, eu vejo, sim, eu vejo homens, mas alguma coisa está errada, porque eu os vejo como árvores. O que é que uma pessoa num estado de depressão espiritual pode ver? Veem que algo está errado com elas. Elas sentem, algo está errado comigo. Eu já não sou a pessoa que era antigamente. Eu já não sou o mesmo crente que aceitou Jesus empolgado, amém, para as coisas de Deus. Eu já não sou aquela pessoa. A pessoa vê, ela discerne que algo está errado. Ela já não se vê como via anteriormente. Amém? Alguma coisa aconteceu e veio-lhes dar um sentimento de insatisfação a respeito de si próprio. Amém? E das coisas que elas antes amavam fazer. O Salmos 42, o verso 4, o salmista diz algo, e volto a ler mais ou menos outra escritura, não o 5, o verso 4, diga assim, quando eu penso, nota, o salmista diz, quando eu penso no passado, sinto dor no coração. Eu não sei qual é a tradução que tens ali, eu derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Eu ia assim para a casa de Deus. Mas note, sinto dor no coração, sinto dor na minha alma agora. Eu não sou mais o mesmo. Ele reconhece que está num estado deprimente. Amém? Houve uma época em que ele se sentia feliz, há uma época que nós às vezes nos sentimos felizes, mas alguma coisa acontece. Nós passamos por situações mesmo na igreja, com irmãos, ou sei lá, perseguições que nós temos com os familiares por sermos crentes. Há muitos de nós que sofreram perseguição com os nossos familiares por sermos crentes. E ainda hoje, com certeza, ainda continuamos, apesar dos anos, a sofrer perseguições. E isso faz com que haja medo em nosso coração de demonstrar a nossa fé e o nosso amor a Deus. E de servir a Deus. Verdade ou não? Muitos, por causa das perseguições, a sua visão ficou ofuscada. E veem hoje as coisas distorcidas e entram num vazio, sentem-se inúteis, profundamente insatisfeitos. Eles dizem assim, parece que a minha oração não chega a lado nenhum, parece que Deus não me ouve, ou parece que eu evangelizo. Eu sei, falo por mim, que houve uma altura lá na África do Sul, quando eu evangelizava, parecia que eu estava a evangelizar e parece que ninguém aceitava, ninguém recebia. E eu era assim, o que está errado? Não pode ser com a palavra, só pode estar errado comigo se as pessoas não recebem. Eu tive que aprender a lidar com as pessoas. Eu tive que aprender quando falar. Eu tive que aprender, amém, a evangelizar. E não me deixar abater por situações que me roubavam a paz. Amém? Ou poderiam fazer insatisfeita porque não estava a alcançar algo. Sabe, muitos crentes ficam descontentes, ainda que louvem a vida cristã, amem a vida cristã, estão prontos para falar de Jesus, mas não distinguem as verdades, bíblicas, não distinguem.
O resultado é sentirem-se apáticos, começam a ficar frios, amém? E desencorajados. Isaías 42, o verso 20, diz o seguinte, diz que há pessoas assim. Isaías 42, 20, diz assim: tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Nós vemos a palavra, nós ouvimos a palavra, mas não temos discernimento, não agimos naquilo que ouvimos, não agimos. A Bíblia diz que nós devemos ser ouvintes e cumpridores. E muitos de nós ouvimos, mas não cumprimos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. Os irmãos estão a entender? Então, nós precisamos começar a dar mais atenção às verdades da palavra de Deus e começar a agir segundo a palavra de Deus. A segunda coisa para as pessoas que estão em estado de abatimento espiritual é que não veem que o seu coração já não está totalmente rendido a Deus. Amam a Deus, mas não com aquela paixão inicial. Verdade ou não? Muitos de nós podemos dizer, quando eu aceitei Jesus, meu Deus, eu fazia. Eu lembro-me desses dias. O que eu não fazia para estar na casa do Senhor, meu Deus. Eu levava a banheira, levava o penico dos miúdos, levava as toalhas, levava a comida e estava lá o dia inteiro. O meu marido está aí que não me deixa dizer, só para servir a Deus. Eu servia na oração, eu servia com as crianças, eu servia no louvor, eu limpava. A minha vida era a igreja. Não a igreja em si, era o servir a Deus e servir o povo de Deus. Os irmãos entendem? E eu não perdi esse fogo. Eu continuo a fazer. Estou mais velhota, canso-me mais, mas ainda continuo a fazer isso. Amém? Não vamos perder o fogo e a paixão pelas coisas de Deus. Amém? Quando o nosso coração não está totalmente rendido a Deus, há uma frieza. E essa frieza pode levar a abatimento espiritual. Ok? Muitos têm discernimento espiritual, mas a sua vontade já não está consagrada totalmente a Deus. Muitos são capazes de dizer assim, não preciso ir sempre à igreja. Eu posso estar em casa a ouvir. Não é a mesma coisa. Algo aconteceu no nosso interior. Amém? Precisamos voltar aos nossos tempos de consagração a Deus. A terceira coisa é terem a vontade dividida. Não conseguem entender porque é que uma pessoa, muitos crentes são assim, não conseguem entender porque é que uma pessoa que se declara cristão só pode fazer umas coisas e ter que deixar de fazer outras. Eles não entendem, as pessoas do mundo não entendem, acham que nós somos tolinhos, ok? Não entendem as verdades de Deus. Amém? Acham que é ser tacanho fazer isso. Aceitam Cristo como Salvador, mas quando se trata de aplicar os seus ensinos, acham que esses ensinos são pesados e não discernem a palavra de Deus com clareza. Então torna-se pesado ir à igreja. Torna-se um fardo para muitos ir à igreja. Torna-se um fardo louvar e adorar a Deus e até orar. Por isso é que há muitas pessoas que pedem, podes orar por mim? Eles não tiram o tempo para orar, mas pedem alguém para orar. Nada de errado com isso, entendo. Não estou a dizer que é errado pedir alguém para orar. Só estou a dizer que há muitas pessoas que deixam de orar e preferem que outros estejam com ele, por eles em oração. Então, há uma ausência de paz na sua vontade. Amém? Muitos de nós já passamos por isso. Amém? Depois da experiência da salvação, parece que alguns de nós ficamos com um pé ali e um pé aqui deste lado. Nós gostamos das coisas de Deus, mas também gostamos ainda das coisas. Às vezes demora. Há quem veja as coisas claramente logo, há outros que passam por diversos estágios. Passam, não é logo. Amém? Vamos ver porque é que alguém passa por essa situação indefinida de crente e não crente, como se fosse sim e não ao mesmo tempo. A primeira causa para muitos é acharem que o cristianismo é muito rígido, muito rígido. E não há coisa mais incómoda do que verdades bíblicas que decidam decisões nossas, não é? Tomar uma decisão, tem que fazer isto, tem que deixar isto. Não há.
Amém? Isso incomoda muita gente. Amém? Muitos criticam o cristianismo a dizer: eu creio em algumas coisas, mas acho que os cristãos são muito rígidos e tacanhos nos seus princípios. Eles condenam certas coisas da palavra de Deus. Por isso, não se admirem de essas pessoas serem aqueles homens, amém, que são como árvores a andar. Não se admirem. A segunda causa, o grande problema de muitos crentes, é eles não se submeterem totalmente à palavra de Deus. Amém? Deviam aceitá-la como crianças. As crianças aceitam, não é? Com alegria e com gozo. Eu no outro dia estive a ver um vídeo de crianças pequeninas, meu Deus, a louvar a Deus, a falar em línguas, a interpretar e a profetizar. Pequeninas, havia uma de 4 anos que eu digo assim, uau, fez-me lembrar os meus filhos com 4 anos que eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, como eles falavam em línguas, como eles profetizavam. E eu fiquei tão encantada a ver uma menina pequenina, loirinha, a começar a louvar a Deus, a profetizar, a falar, via-se mesmo que era do Espírito de Deus. E nós dizendo assim, onde é que estão essas crianças? E nós víamos nesse vídeo a dizer assim, os pais hoje não tiram tempo a ensinar os filhos a orar no Espírito, não tiram tempo a discipular os seus próprios filhos. Precisamos fazer isso, precisamos levar as nossas crianças, os nossos filhos, amém, a louvar e adorar mais a Deus. Porquê? Porque eles são a próxima geração que vai pregar o Evangelho. Vão ser eles, e nós precisamos fazer isso, amém? Então, precisamos dizer, há muitas pessoas que dizem assim, que não aceitam certas ideias bíblicas, amém? Porque eles estão baseados no seu velho eu, querem conservar o seu velho eu, a sua velha maneira de pensar. Muitos dizem, nós já estamos no século XX, do século XXI, amém? Nós já estamos no século XX. E mudam a Bíblia aqui e ali. Mas, deixem-me dizer, a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente, porque ela é Jesus Cristo, amém? E em Apocalipse 22, versos 18 e 19, nós não vamos ler, mas os irmãos certamente sabem, a palavra ali diz que ninguém pode acrescentar ou tirar palavra alguma, nem que seja uma vírgula da palavra de Deus. Não se pode tirar. Deus escreveu, mandou que a Bíblia fosse assim escrita, a palavra de Deus fosse assim escrita, ela deve se manter. Ninguém pode tirar ou aumentar, seja o que for. Amém? O propósito da Bíblia é de apresentar uma sã doutrina para que esta nos possa levar à verdade, e a verdade da doutrina fere e define as coisas. Verdade ou não? É verdade. Uma coisa é apreciar as histórias da Bíblia e se interessar por elas, mas isso não chama a atenção para o pecado ou exige uma decisão nossa. Conhecer só as histórias, não. Eu vejo, no outro dia veio uma criança nova na igreja de Coimbra, e ela não sabia, não conhecia muito da Bíblia, e eu comecei a falar da palavra de Deus, por acaso a história foi sobre o filho pródigo. E essa criança disse, eu já conheço essa história, eu já ouvi essa história no Facebook, eu conheço essa história. E eu perguntei, sabes que essa história foi Deus que a pôs na palavra de Deus para nosso benefício, para nos ensinar algo? Ele não sabia, e eu tive a ensinar. Os irmãos entendem? Muita gente não sabem as histórias, mas não têm discernimento do que essa história quer dizer. Amém? Que há uma decisão que devemos tomar ao ouvir certas verdades da Bíblia. Podemos relaxar e apreciar as histórias enquanto que a doutrina fala conosco e exige uma decisão. Sã doutrina nos examina e prova e nos força a uma autoanálise. Nós olhamos para dentro. Amém? A verdade deve ser definida e preservada para que as pessoas não andem em erros. Nós precisamos falar a verdade. Então, se temos objeções à doutrina, não é de admirar que não vemos as coisas com clareza. Amém? Ou se nos sentimos frios ou apáticos. Não há nada que ajude um homem a ter clareza espiritual como a compreensão da palavra de Deus. Amém? Precisamos nos dedicar mais à palavra de Deus. Que ela nos possa dar sabedoria
entendimento espiritual, discernimento. Amém? Então, qual é a cura para este problema? O primeiro, para este problema de abatimento espiritual, o primeiro é evidente, é declarar prematuramente que a sua cegueira foi curada. É nós, antes de vermos ou discernirmos, dizer, eu fui curado deste problema. Amém? Cuidado. Há muitas pessoas que são curadas na hora e passados uns dias elas voltam ao mesmo problema. Por quê? Porque não entenderam o mover de Deus nas suas vidas. Não tiveram, amém, clareza. O homem de Marcos, nós vemos, ele podia ter tentado fazer isso, amém, quando o Senhor lhe disse, podes ver, ele podia ter respondido, aliás, ele respondeu, ele disse, posso, amém, mas quando ele disse esse posso, ele podia dizer, antes de dizer o posso ou eu vejo, ele podia era simplesmente desatar a correr e dizer, eu vejo, mas vejo homens como árvores, e não receber a sua cura total. Mas estou a entender? E não receber a sua cura total. De certa forma ele via, mas a visão dele era imperfeita. E era vital, amém, que não desse testemunho antes de ele ver claramente. Por isso é que Jesus o tirou para fora. O pôs para fora. Para que ele não ficasse empolgado e dizer, eu vejo. Mas estou a entender? Sem ter sido totalmente curado. Amém? E por isso há muitas pessoas que não veem, mas tentem dizer que viram Deus e tentam evangelizar, amém? Mas agem muitas das vezes, amém, com orgulhos, com falta de perdão, e o que é que acontece? Prejudicam-se a si mesmo e prejudicam outros. Amém? Porque a pessoa vai olhar para o testemunho dessa pessoa e o que é que ela vai ver? Nada. Os irmãos estão comigo? Temos que ter cuidado. Em outras palavras, essas pessoas assim estamos como a descrever homens a andar, amém, como árvores. E essas pessoas podem acabar por iludir outros no seu caminhar. Em Mateus 15:14 diz assim, tem aqui um conselho do Senhor Jesus que diz assim, deixai quem? São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, se uma pessoa não está a ver claramente, essa pessoa é cega. É o que o Senhor está a querer dizer. E se vai guiar outra pessoa, vai fazer com que essa outra pessoa acabe por cair no mesmo problema, na mesma dificuldade. Amém? Na mesma falta de vista. Então, a primeira tentação pode ser a de correr e proclamar que já podemos ver, enquanto que a segunda tentação é de estar sem esperança e dizer, não adianta, Senhor, tu tocaste-me, amém, tu cuspiste os meus olhos, e eu vejo, mas vejo homens como árvores a andar. Podia ser desilusão, frustração, não é? Há muitos crentes assim hoje, não discernem e não veem com clareza as verdades bíblicas. E eles dizem, não adianta, Deus não me... Eu já ouvi tantos crentes a dizer isso. Deus não me ama, Deus não quer saber de mim, eu continuo com o mesmo problema, amém, Ele não me ajuda. Há muitos crentes a dizer isso hoje em dia. Eu estou no mesmo problema há anos, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Meus irmãos, Deus ouve quando nós estamos verdadeiramente inclinados para Ele. Quando nós verdadeiramente temos a sua palavra como a verdade nas nossas vidas. Eu lembro-me uma vez, quando cheguei a Portugal, nós começamos a igreja, nunca tínhamos estado cá, e nós quando começamos a igreja, eu lembro-me que um dia estava no meu quarto, eu estava no quarto e ouvi os meninos, nesse tempo, meus filhos eram pequenos, o Daniel tinha 4, a Chantel tinha 5 anos, no quartinho lá a brincar, e eu estava a tirar o meu tempo de oração com Deus. E de repente, ainda ontem me lembrei disso, ontem à noite. Estava sentada na cama, li a Bíblia, orei, estava a orar a Deus, e de repente eu senti que estava uma pessoa ali sentada ao lado de mim numa cadeira, que eu, no meu interior, disse assim,
Como é que pode estar ali uma pessoa sentada numa cadeira se eu não tenho nenhuma cadeira daquele lado? Vejam só o que eu pensei naquele momento. Mas eu notei, aquela pessoa voltou-se para mim e disse-me: tem a minha palavra sempre como verdadeira, porque só por ela viverás. E eu nunca mais me esqueci dessa palavra. Quantas das vezes eu estou a preparar uma mensagem e lembro-me sempre. Por isso é que quando eu digo no princípio, quando eu oro, eu digo: Senhor, Tu e a palavra são um. Seja que palavra for que sair da minha boca, eu sei que, sendo a palavra de Deus, é Deus a falar. Ele é um com essa palavra. Então eu honro Deus nessa palavra. Então, tenham a palavra de Deus como verdadeira. Não importa se você está com dor. Deus diz: pelas suas pisaduras está sarada. Creia que ela vai operar. Não importa qual é a situação, creia que a palavra de Deus é verdadeira. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Qual é então a cura e a coisa certa para fazermos? Eu aqui estava a dizer, muitos dizem: não adianta, Deus não me ama, isso não é para mim. Muitos, por causa disso, param de ler a Bíblia, param de orar, param de ir à igreja, deixam de ir à igreja, acham que a igreja não ajuda nada. Mas a igreja ajuda. Porque uma coisa é estar na igreja a ouvir a palavra de Deus e outra coisa é estar em casa a ouvir a palavra de Deus. Vocês vão ver que há uma grande diferença. Falta a unção coletiva, falta a unção do corpo, falta ali a revelação que vem da cabeça, que é Cristo Jesus desse corpo. Os irmãos entendem? Falta isso. Vir à igreja é essencial. Nunca deixe de vir à igreja. Amém? Por causa disto ou daquilo, deste ou daquilo. Amém? O diabo já desencorajou muitos com estas mentiras. Não lhe deem atenção. Não o alimentem com isso. Então, qual é a cura e a coisa certa a fazer? É ser sincero, primeiro de tudo, para Deus, para Jesus. É dizer: eu vejo, mas eu vejo. Não vejo estas coisas claramente. Não entendo a Tua palavra claramente. Não entendo o que Tu queres fazer na minha vida. Eu vejo sim, Deus, eu estou a ver. Eu sei que Tu me amas. Eu sei que Tu tens planos para a minha vida. Mas Deus, eu não sei como mover, eu não sei o que fazer. Quantas vezes nós, como servos de Deus, fazemos isso? Senhor, eu não sei o que fazer mais. Eu não sei mais o que fazer, ajuda-me. Só Tu podes, mas eu não estou a ver como sair desta situação, ajuda-me. Nós já fizemos isto, todos nós. Passamos por situações que fazemos isso. Vamos ser honestos e sinceros com Jesus. Amém? O que salvou este homem foi a sua franqueza e a sua honestidade. Então, vemos as coisas com clareza? Vemos ou não vemos? Vemos. Olhe para si, para dentro de si. Eu estou a ver as coisas com clareza na minha chamada, naquilo que Deus colocou na minha vida. Estou a ver, estou a agir naquilo que Deus colocou no meu coração, na chamada que Deus, nos propósitos que Deus pôs na minha vida. Estou a agir. Amém? Se conhecemos Jesus como Salvador, amém, então deve ser com grande alegria, com grande gozo, com satisfação, como diz o salmista no Salmo 42, celebrar para ir à casa do Senhor. Celebrar, ir à casa do Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. E o último passo é submeter-se a Deus, submeter-se a Jesus, tal como este homem fez, sem objeções à maneira do tratamento. Que nojo, a gente não vai dizer que nojo, cuspiu-me na cara. Aquele homem não fez isso, ele não disse que nojo, cuspiu-me. Ele aceitou o tratamento que Deus lhe deu. Aceitem. Pode pensar que está no deserto. Glória a Deus pelo deserto. Deus está-lhe a querer ensinar algo. Amados, agarrem-se à palavra de Deus sem fazer perguntas, mas a dizer: Senhor, eu quero andar na Tua verdade. Não importa o preço, ajuda-me a pagá-lo. Submeta-se totalmente à palavra de Deus como uma criança e implorem que Jesus vos dê visão clara, visão perfeita, amém? E vos faça uma pessoa completa. Deus nunca deixa nada incompleto.
Ouça-o, coopere com ele. Este homem foi curado, ele foi restaurado, passou a ver distintamente, claramente. A posição cristã é uma posição clara. Não é uma posição que hoje sou crente, amanhã não. Não é uma posição duvidosa. Não devemos permanecer numa situação de dúvida, incerteza, de infelicidade, de frieza, de apatia. Não, saia desse lugar. Começa a repreender esse estado. Começa a dizer, não, eu não quero estar aqui. Faça como homem. Nós vimos a semana passada, o que é que ele fez? Ele falou à sua alma, que é isso? O que é que estás a fazer? Por que estás a aceitar essa situação na tua vida? Para com isso. Foi o que ele disse à sua alma. E nós vamos fazer a mesma coisa. Amém? Acham que o Filho de Deus veio morrer numa cruz, ser sepultado, ressuscitar e depois subir aos céus e enviar o seu Espírito para nos deixar num estado de confusão, de apatia, de frieza? Não. Deus nunca ia fazer nada disso. Verdade ou não? Se Ele passou, fez tudo por nós, Ele quer o melhor para nós. Amém? Ele veio para que pudéssemos ter uma visão clara das coisas eternas, das coisas do seu reino. Amém? Ele veio para nos mostrar a sua palavra. Ele veio para nos dar vida e vida eterna. A Bíblia diz em João 17:3, diz assim, e vida eterna é esta. Note, vida eterna é esta. Que te conheçam. E nós achamos que vida eterna é ir para o céu, viver felizes no céu. Não, vida eterna é a gente conhecer Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer Deus, isso é que é vida eterna. Tristezas, amarguras, desilusões com esta ou com aquela pessoa, familiares ou não, amém? Não fazem parte da natureza do novo convertido. Não fazem parte. Assim, se sentem infelizes e desmotivados, apáticos, sabem que o vosso estado pode ser depressão espiritual causada por uma cegueira espiritual. Não está a ver a verdade da palavra. Algo que vos fez perder o foco, algo aí vos fez perder o foco em Deus. Mas busquem o Senhor, busquem a sua palavra, esperem nele. Orem com fervor. Amém? Fiquem firmes na palavra do Senhor. Lembrem-se, ela é verdadeira. Se há uma coisa que eu posso deixar isto com vocês hoje, é a palavra de Deus é verdadeira. Ela funciona. Porque ela e Jesus são uma. São um. Deus anseia ser o nosso libertador, o nosso ajudador. Ele anseia nos ver livre de incertezas e de qualquer cegueira espiritual. Amém? Ele não nos quer ver naquela posição de ver, mas não ver de maneira clara os seus planos, os seus propósitos para as nossas vidas. Jesus anseia nos ouvir dizer, Senhor, sim, eu vejo o Senhor. Senhor, eu vejo tudo aquilo que necessito para viver essa vida abundante, Senhor, que Tu destinaste para mim, para os meus, Senhor. Eu vejo porque eu sei, Senhor, que eu sou um filho de Deus ou uma filha de Deus. Eu sei que estou dentro dos Teus planos e dos Teus propósitos. Eu sei que Tu morreste por mim, que desta vida por mim. Eu sei que sou salva. Não por minhas obras, não por aquilo que eu possa feito, mas por tudo aquilo que Tu fizeste. Tu me tiraste, Senhor, de um lugar de cegueira espiritual e me colocaste, amém, a ver distintamente. Tu és o meu Deus, o meu libertador e o meu Salvador. Diga mesmo isso para Deus. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Eu oro mesmo, Senhor, que os Teus filhos, Senhor, não só aqueles que estiveram aqui presentes, mas aqueles que nos veem online, Senhor, todos eles possam, Senhor Deus, Senhor, entregar mesmo o seu coração de tal maneira a Ti, Senhor, que eles possam, Senhor, ser livres de toda e qualquer, Senhor Deus, depressão, Senhor Deus, toda e qualquer
frieza ou apatia, Senhor Deus, que possa estar, Senhor, a minar, Senhor, o seu coração, a sua alma, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro mesmo que a tua cura, Senhor, venha sobre eles, assim como tu curaste, Senhor, aquele homem, Senhor Deus, no livro de Marcos, Senhor Deus, Pai, Senhor, aquela cegueira que ele tinha, Senhor, porque era uma cegueira, Senhor, não só física, mas era uma cegueira também espiritual, assim como me curaste, Senhor, cura também os teus filhos, Senhor, que possam estar, Senhor, de alguma maneira oprimidos, Senhor Deus, Senhor, em alguma área da sua vida que os faz não entender as verdades da tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor, e pedimos mesmo cura, Senhor, para cada vida, para cada coração, para cada alma, para cada, Senhor, sentimento, Senhor, que possa haver em cada coração, Senhor Deus, que os leva, Senhor, a ficar, Senhor, abatidos, deprimidos, em nome de Jesus, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és um Deus imutável, Senhor. Por isso, Deus, obrigado, Senhor Deus, que a tua mão, a mão do teu Espírito se move sobre cada vida, sobre cada coração, trazendo paz interior, paz na sua alma, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Revela-te, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Nós oramos não só para os crentes que nos ouvem agora, Senhor, que nos estão a ouvir agora, Senhor, mas nós oramos, Senhor, nas nações. Tu sabes quantos crentes, Senhor, se afastaram, Senhor, de ti, da tua casa, Senhor, dos teus caminhos, Senhor Deus, porque, Senhor, não conseguiam discernir, não conseguiam ver claramente, Senhor Deus, Pai, os teus planos, os teus propósitos para as suas vidas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a convicção do teu Espírito sobre eles, Senhor Deus, Pai. Senhor, que eles sejam libertos de toda e qualquer cegueira espiritual, Senhor. Nós te pedimos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém, amém. Cá estaremos no domingo novamente, amém. Se alguém precisar de oração, estamos aqui para orar, amém.